Chamamos agora ao palco nosso irmão Alberto Almeida para a palestra da noite. Alberto Almeida nasceu em Belém do Pará. É médico, clínico geral e homeopata. É terapeuta de família e transpessoal. Espírita de berço, entrou para o movimento muito jovem. Atualmente colabora com a União Espírita Paraense e é diretor da Associação Médica Espírita do Pará e do Grupo Espírita Jardim das Oliveiras. Realiza seminários, conferências, workshops e encontros coloquiais no Brasil e no exterior. É autor de várias obras, trabalha na educação e na promoção social das famílias, abaixo da linha da pobreza, em Belém. E para isso ajudou a criar o canal jardineironet.com, uma plataforma de divulgação do Espiritismo e de recepção de recursos para o Grupo Espírita Jardim das Oliveiras. Com vocês, Alberto Almeida. E a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração? É uma doce ilusão? E a vida? É maravilha ou é sofrimento? É alegria ou tormento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada do mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um mistério profundo, um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde, sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, eu fico com a resposta das crianças. É bonita, viver, sem ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita. O grande desafio é viver. Dependendo do enquadramento psicológico, filosófico, nós damos um sentido para a vida. Allan Kardec emergiu num tempo de grandes homens e de ideias luminíferas. Mas elas se contrapunham, notadamente no Ocidente, a uma perspectiva de análise do ser humano que não encontrava de modo algum uma saída justa, plausível. É no tempo de Kardec que Darwin surge e no ano de 1859 publica o tratado Origem das Espécies, que daria um grande golpe na perspectiva do dogmatismo que analisava a emergência da humanidade e dos seres humanos a partir de Adão e Eva. Era, por assim dizer, uma perspectiva de finalismo da presença da divindade. Era, numa certa medida, puxar o tapete de Deus, porque era uma ciência que se colocava na perspectiva da biologia evolutiva, negando, portanto, a origem bíblica que assinalava que nós emergimos de um casal original, Adão e Eva. Esse olhar, que é um olhar mítico,
que faz parte de uma lenda, que é profundamente concebível do ponto de vista metafórico, era o tempo, aquele tempo e ainda algum tempo, e ainda nesses tempos, por muitos, visto como sendo uma realidade literal. Darwin dava um sentido de ciência que sobrepujava a religiosidade e nos colocava numa perspectiva apenas de animais superiores, fazendo a análise da evolução das espécies, numa perspectiva bem apurada, meticulosa. Essa publicação, que era originária de vários anos de análise, deixaria que o materialismo avançasse de forma galopante para ter uma visão da vida circunscrita apenas ao corpo. Era, portanto, a legitimação do mecanicismo, do materialismo, e, numa certa medida, um avanço na direção do ateísmo. Já havia surgido antes o Manifesto Comunista, no ano de 1848, que propunha uma análise do ser humano que estava circunscrita dentro de relações sociais, que não incluía a dimensão do divino, do transcendente, do sagrado, do espiritual. Marx deveria apoiar-se nessa perspectiva filosófica e lançaria o seu Capital numa leitura de classe, não incluindo a dimensão do espírito. Era no fim, estão botando agora. E assim, o materialismo compareceu, agora numa leitura de sociedade, em que o espírito não era contemplado, era apenas seres humanos. E não demoraria muito, no final do século XIX, quando Sigmund Freud, analisando o psiquismo humano, deixaria para a humanidade o seu grande legado, no âmbito da psicologia analítica, descobrindo o inconsciente. E fazendo uma relação da nossa energia sexual, a libido, que contida, represada, castrada, deveria engendrar manifestações de resultado da inibição histéricas, levaria aos processos de adoecimento psicológico. E Freud, no lançamento do seu livro, que deveria marcar o início, por assim dizer, dessa psicanálise na sua base mais fundamentada, no ano de 1900, Interpretação dos Sonhos, colocaria mais uma vez a humanidade par e passo com o materialismo, porque o psiquismo, o inconsciente, ele não ultrapassava a unicidade da existência. Era uma visão apenas que se restringia a uma vida só. Era, portanto, uma psicologia, uma sociologia, uma biologia, uma antropologia, um evolucionismo todo centrado no mecanicismo materialista, inclinado ao ateísmo, já que a religião do seu tempo estava em queda. A religiosidade, o dogmatismo, não dava conta de poder fazer um enfrentamento da ciência. A ciência, como que, em sobrepujando a religião, desconectava o homem do sagrado. E nesse âmbito cultural, nessa era de estrelas que surge Allan Kardec e emerge o Livro dos Espíritos, ousadamente, trazendo um viés de natureza filosófica, ele ensejaria começar a obra tratando de Deus, nada obstante fosse um tratamento diferenciado, porque tiraria a visão de um Deus antropomórfico para colocá-lo numa perspectiva de uma força, de algo, alguma coisa que transcendia o humano. Era uma visão do divino que ainda não tinha sido experimentada, enquanto contribuições religiosas, de seitas, de filosofias, não tinha comparecido essa ideia de Deus que não se identificava com o ser humano. Portanto, Deus não passaria mais a ser um homem como que meio perfeito, ou quase perfeito. Deus era o supremo criador de tudo, a causa primeira, a inteligência máxima.
E a resposta dos espíritos de que era a inteligência máxima, suprema, é numa época de inteligência, de cultura, de intelectualidade. A resposta é proposital, ela vem ao encontro da cultura daquele tempo, onde as luzes se acendiam todas para falar do homem como uma máquina. E assim, e nós vamos encontrar o Espiritismo sobrevivendo. Allan Kardec até hoje ainda não compõe na galeria dos grandes homens. Você vai a Paris e apenas ouve falar dele no cemitério. Kardec ainda está no cemitério. Ainda não veio para a Torre Eiffel para poder ser visto de longe. O Espiritismo ainda não ganhou o seu espaço de exuberância para contribuir para que a humanidade seja mais humana, mais fraterna, e para que não possamos lidar com realidades tão excruciantes, quais essas, nessa manifestação desta noite, que nos trouxe Madagascar, com um exemplo de miserabilidade social, falando de uma miserabilidade de corações. O Espiritismo emerge nesse tempo, trazendo um paradigma novo. Não era mais o dogmatismo, tampouco o materialismo que tinha assumido o trono. Era uma visão que concebia uma vida na perspectiva da evolução, mas trazendo a compreensão de leis que a religiosidade de então, a filosofia dogmática não contemplava, de que o materialismo não conseguira ainda chegar lá. O Espiritismo trazia a reencarnação, para que ao lado do amor, essas duas palavras, as primeiras do alfabeto divino, pudesse dar um sentido à existência e à vida. E nesse viés da história que o Espiritismo surge, fazendo-nos entrever, portanto, de que nós não nascemos, nós renascemos. De que o corpo, portanto, é uma expressão biológica, mas o corpo não é você. E de que tudo está certo em a humanidade, considerando que a natureza ela é a manifestação divinal, de que Deus se revela pelas suas obras, tudo está em seu devido lugar. Apenas o homem que às vezes, desengonçado, não consegue ocupar o seu lugar. Porque se você sentar numa cadeira, num céu estrelado, para evocar a janela de Emílio Carilho, e olhar para o céu, você vai se dar conta de que você é um corpo composto por 7 a 70 octilhões de átomos, de 10 a 100 trilhões de células, contemplando as estrelas distantes. Aquilo que você contempla são alguns milhares, se não houver luz e nuvens no céu e a lua estiver descansando. E se você olhar para o céu, você vai ter a nítida percepção de que você é um de 8 bilhões de seres que estão corporificados. De que você faz parte de um grupo de seres viventes, sencientes, animais, vegetais, que compõem aos trilhões este planeta magnífico chamado Terra. Mas se você continuar olhando, você vai se lembrar que tem a Lua, é apenas um satélite natural. E de que pousado ali, no silêncio da noite, você também vai se dar conta de que você está apoiado em algo que está voando no espaço. A Terra gira no seu movimento de rotação em torno do seu próprio eixo e faz uma movimentação extraordinária e nos dá o ensejo de termos dia e noite. Mas ela não só se movimenta em torno do seu próprio eixo, ela faz um ciclo em torno do Sol, e ela o faz durante um ano, 365 dias, numa precisão matemática que faz com que o ano bissexto venha para compor a harmonia da matemática cósmica. E esse voo que ela faz é de mais de 107 mil quilômetros por hora. O avião caminha, voa a 800, 900 quilômetros por hora.
A Terra vai a 100.000 quilômetros por hora. E você olhando para as estrelas, vai começando a se dar conta, portanto, de que a Terra, ela é um dos planetas que se agrupam formando o nosso sistema solar, em torno de uma estrela caquética que vai envelhecendo, não tem muita grandiosidade, e que fica num cantinho de um lugar chamado Via Láctea, que é a nossa galáxia. Esse cantinho é tão pequeno, que se você pudesse colocar a expressão do nosso sistema materialmente representado, por exemplo, aqui na Terra, você deveria pegar uma moeda de 50 centavos. O contorno dessa moeda seria o contorno de Plutão, que englobaria todo o nosso sistema. E essa moeda jogada aqui sobre a nossa superfície, ela seria a expressão do lugar onde nós estamos vivendo. Moramos aí dentro. E o Sol, dentro dessa moeda, seria do tamanho de uma hemácia. E a nossa galáxia, ela teria o tamanho que englobaria a superfície do Brasil, do Equador, do Chile, da Bolívia, do Peru, da Guatemala, do México, do Canadá, do Haiti, dos Estados Unidos, enfim, de toda a América do Norte, Central e América do Sul. Essa superfície completamente posta é o tamanho da nossa Via Láctea. E nós estamos dentro de uma moeda de 50 centavos, jogado aqui nesse auditório, nesse momento, para compreendermos a nossa grandiosidade. E a nossa galáxia é uma galáxia michuruca, mas se sairmos desse pontinho onde estamos para o centro dela, nós vamos precisar da bagatela de 50.000 anos com a velocidade da luz para chegar no centro da galáxia. E se formos mais ousados e quisermos ir de uma ponta a outra da nossa Via Láctea, nós vamos precisar de 100.000 anos com a velocidade da luz para ir de um extremo a outro. Mas a nossa Via Láctea é tão pequena e ela faz uma movimentação, tal como a Terra em torno do Sol, o Sol gira em torno de outros sistemas e a nossa galáxia gira em torno do seu próprio eixo. E a última vez que ela fez um ciclo sobre si mesma, fazem 250 milhões de anos. Aqui só tinha dinossauro nessa época. E essa galáxia, a nossa Via Láctea, ela faz esse movimento em torno e junto com outras galáxias. A nossa é tão pequena que não dá nem para comparar, a despeito de ter 100 bilhões de sóis. Mas ela é tão xixita, tão pequeninita, que quando ela é comparada às outras, ela perde sentido existencial. Fica quase que como uma moeda em relação à superfície que citamos do nosso sistema em relação à nossa Via Láctea. E ela é apenas uma, que se movimenta numa trajetória, numa grande dança cósmica, com outras tantas galáxias que chegam hoje, segundo os observatórios humanos, na possibilidade de captação atual, chega a bagatela de 200 bilhões de galáxias. $200 bilhões de galáxias dançando. O que tem para além delas, a ciência não sabe explicar. Na dança, dentro dessas 200 bilhões, tem uma chamada Via Láctea. E essa Via Láctea, que gira em torno do seu próprio eixo, tem um sistemazinho chamado Sol, que gira dentro da galáxia junto com ela. E esse Sol tem planetas em torno dele. E um deles, que não é o mais formoso, que só tem apenas uma lua, é a Terra. E ela faz numa velocidade incrível de 107.000 e alguns trocados quilômetros por hora. E essa Terra, ela abriga 8 bilhões de habitantes corporificados. E você é um deles, sentado à noite, olhando para o céu, guardando
7 a 70 octibilhões de átomos e 100 trilhões de células. Se você apontar, diga o que está fora do lugar. E está tudo no lugar. Alguém pode dizer, mas eu não me sinto bem, parece que eu estou deslocado. Mas será que você é exceção? Aí você olha para o lado, mas o outro também não está. Aí o outro diz, não, mas peraí. Acabamos de ver um vídeo de Madagascar, a miséria campeando. É isso mesmo. Está tudo certo, até chegar o homem desengonçado. Por isso Jesus haveria de dizer, observai as aves do campo. Não trabalham, não fiam, não guardam celeiro, mas qual de vós é capaz de acrescentar um côvado à sua estatura? Observai os lírios do campo se vestem, eles não tecem, não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Ó homens de pouca fé! Por que estás preocupado com o que comer, com o que beber? Não é a vida, a própria expressão do alimento. Não é o corpo a própria veste, diz o Espírito Emmanuel, de que a flor no seu lugar, ela cumpre o seu dever. As aves aonde estão, elas estão ecologicamente sincrônicas com a natureza, cumpre a sua obrigação. Mas nós, homens, não fazemos a nossa parte de responsabilidade na convivência entre nós e com o planeta. É nesse viés que o Espiritismo vem àquele tempo e ao tempo atual como uma ciência de observação, cujo objeto de análise é o espírito. Não é o homem, é o espírito que transcende o que está por trás, o que está para além do humano. E ela o faz com grandiosidade, quando ela mostra de que o espírito não é uma fumaçazinha, um fantasma, algo imperceptível, algo abstrato, porque Allan Kardec pôde tocar os espíritos e afirmar categoricamente os espíritos podem se tornar materializados. Nós não estamos lidando com suposições filosóficas, nós estamos lidando com fatos. Eis os argumentos sem réplica, diria o codificador, na introdução de O Livro dos Espíritos. Fatos, eis os nossos argumentos, argumentos sem réplicas. E dos fatos emerge uma filosofia. E dessa filosofia, respondendo às questões magnas da humanidade, para nos ajudar, enquanto pessoas desengonçadas, ao que a gente precisa fazer para ser humano sem perder a nossa dimensão sagrada. Vem essa filosofia espiritualista, necessariamente reencarnacionista, que trata das nossas questões e pode vir ao encontro dos nossos anseios, desejos, frustrações, dores, e poder propor uma perspectiva ética, capaz de colocar em ação uma moral, que não é uma moral social, não é um civismo circunstancial, que é as leis da natureza, embasando aquilo que o homem pode observar para ser homem e transcender-se. Ou seja, ele resgata a moral do Cristo e nos devolve Jesus fora do templo. Porque até hoje a espiritualidade está circunscrita a um templo, a um lugar. Disse que é um lugar sagrado, onde as pessoas visitam. E o Espiritismo viria tirar Deus desse lugar único e colocar Deus de uma forma universal. O universo seria o templo para o espírita. O altar seria a consciência.
A imagem seria Deus e a lei seria a caridade, evocando o notável filósofo Leon Denis. Então, o Espiritismo viria e traria uma ciência de consequências filosóficas e de aplicações morais que nos ensejaria, portanto, a encontrar o nosso lugar nesse ambiente cósmico, ao lado das flores, dos animais, dos vegetais, dos minerais, que tem feito com que, nos dias atuais, pela movimentação dos homens, tenhamos protagonizado grandes tragédias no Brasil, com as barreiras que cedem em função da incúria, da ambição e da arrogância do ser humano. O Espiritismo vem ao nosso encontro e tenta nos devolver, nos propõe, nos concita a dar um lugar para a nossa vida, onde a espiritualidade possa ter um sentido de amorosidade. Então, eu quero dar uma boa notícia para você. Você não é o seu corpo. E de que o Espiritismo não está no centro espírita. O centro espírita é um espaço de reflexão, é um laboratório de análise, mas o Espiritismo está onde você está, porque Deus não está só no templo, na mesquita, no pagode, na igreja. Deus nos empapa. Ele não está dentro do universo, o universo é que está dentro de Deus, porque é sua obra. Você está dentro de Deus. E a espiritualidade, ela é íncita, inerente a você, porque você é espírito. Parece que é um jogo de palavras, ou parece tão óbvio quando a gente traz esses conceitos espiritistas, mas nós vivemos numa cultura materialista que nos encarcerou, nos hipnotizou. Então a gente tem um espiritismo e a gente vive o espiritismo à moda à la carte, e não a Allan Kardec. E aí eu acho que eu sou espírita porque eu estou indo ao centro espírita. E não que eu sou espírita porque eu vivo o espiritismo. De que eu nutro uma espiritualidade, que eu faço um transe mediúnico. E não me dou conta de que, em sendo espírita, o transe mais importante que eu preciso fazer é de amar. Não é de transar, de sexo. Porque outro dia eu ouvi um amigo dizendo, eu e a minha esposa estávamos transando na praça. Transando como? Não, nós estávamos fazendo amor. Aí o outro companheiro disse, o quê? Disse, sim, nós estamos distribuindo sopa, estamos fazendo amor, transando, fazendo amor. Distribuindo sopa. Você pensou o quê? Quando você faz uma movimentação consequente à sua natureza essencial, você está amando, quer esteja fazendo sexo ou não. Porque o sexo é apenas uma das expressões que faz a gente co-criar uma nova realidade, um corpo ou uma nova outra realidade, social, política, estética, filosófica, usando a energia sexual, mediúnica, usando a energia sexual. Então nós somos espíritos. É importante que se diga isso. Então não faz sentido nós espíritas dizermos assim, minha alma não gosta disso, porque a sua alma é uma outra coisa. Você não é a alma, você é o corpo. Não faz sentido você dizer, não, meu espírito não gosta disso. Bem, quem é que não gosta disso? O teu espírito? Ou é você? Você não é o espírito? Nós criamos uma identificação com o corpo tão entranhada que a gente coloca a nossa dimensão de ser fora da gente. Você deixa de ser você para ser um corpo. Para ser o turbilhão eletrônico na linguagem de Emmanuel. E não para ser o espírito que maneja o turbilhão eletrônico. Então não faz sentido você convidar alguém para sepultar. Não, convidamos para o sepultamento do Alberto Ribeiro de Almeida, que morreu de velho. Ninguém sepulta ninguém. É o corpo. Por isso a minha sobrinha disse para o meu irmão, quando ele estava fazendo essas explicações conceituais, ela havia dito uma dessas expressões, o meu espírito, meu filho, o espírito não é uma coisa separada, é você que é o espírito. É pai,
Ela é pequena. As crianças dão sempre lições na gente. Então quer dizer que o meu corpo é apenas um embrulho, que embrulha o espírito? Ele disse, minha filha, é isso mesmo. E eu vi a mesma expressão numa mãe católica, cujo filho deficiente estava sendo velado, na perspectiva da cultura católica, e o sepultamento do corpo foi se estabelecer, e ela ali no cemitério disse, ali não está o meu filho, ali está o papel de presente que embrulhou meu filho. Magnífico! É a visão espírita. Nós não somos o corpo, nós somos espíritos. E viver a espiritualidade é viver do espírito para o corpo. O corpo é o seu espaço de movimentação para fazer conexão com o mundo. Então, esse olhar, ele vai mudando diametralmente o meu objetivo de vida e a minha movimentação de vida a partir desse enquadramento filosófico. Eu estou aqui no corpo, conectado com o corpo, mas eu estou conectado com a espiritualidade. Espiritualidade não é um lugar para onde eu vou. Espiritualidade não é quando eu vou morrer. Espiritualidade, você está aí, deu uma cochiladinha, às vezes deu uma desdobradinha. Onde é que você está? Não está no céu, nem no inferno. Está no mundo espiritual, o mundo primitivo. Mas a espiritualidade, o mundo espiritual, o mundo primitivo, a gente colocou num lugar, por herança atávica, de que céu é um lugar, inferno é um outro lugar, purgatório é um outro lugar. E nós nos impregnamos disso, e quando a gente vai falar de espiritualidade, a gente fala de espiritualidade apontando para cima, o céu, espiritualidade superior, inferior, e a espiritualidade parece que não tem a ver conosco. Quando André Luiz, em o livro Os Mensageiros, fala de uma atividade espiritual espírita, de uma fala, de um estudo no Rio de Janeiro, que vai se estabelecendo, e tem ali alguns encarnados, em número aproximadamente de 30 e poucas pessoas, ele diz que tinha 5 vezes o número daqueles encarnados de desencarnados participando do estudo. Era 4 vezes mais a população de encarnados. Então não existe espiritualidade em algum lugar. O mundo corpóreo, ele está interpenetrado com a espiritualidade. Ele é apenas uma faixa densa do mundo espiritual, do fluido cósmico. Então, aquilo que a física hoje fala de matéria tangível relacionada à matéria periódica, que está em torno de 4 a 5%, segundo alguns astrofísicos, representa essa matéria que a gente vive em função dela, como se nós fôssemos ela. Mas, para além dos 4, 5%, tem uma outra matéria escura, que representa 25% na análise de alguns astrofísicos, alguns astrônomos, que tentem para fazer essa análise da constituição do universo, e tem mais 70% de energia escura. É uma outra coisa que eles nem sabem onde estão, o que é, como é que funciona. Então nós, que saímos do corpo, que fazemos um transe mediúnico, que nos desdobramos, que dormimos, na palestra ou fora dela, você vai para onde, meu irmão? E quando você está aqui, e você sente o encosto, encostando em você, onde é que você está, que um espírito que está no mundo espiritual encosta em você, e você começa a falar torto, o braço prende, ou você começa a não enxergar, ou enxergar coisas que não estão presentes ali. Onde é que você está? Você está num mundo também espiritual, porque são mundos que se entrelaçam. Apenas que o mundo material é um mundo denso, é uma frequência onde se densificou o fluido cósmico universal. Você é espírito, você não é os 4% que compõem o seu corpo. Esse olhar, ele faz a diferenciação, porque quando você se coloca, você passa a olhar os outros na mesma perspectiva de que somos espíritos. Não somos seres humanos, nós somos espíritos fazendo uma jornada humana.
Nós não somos seres humanos fazendo uma jornada espiritual, cultivando uma religião. O Espiritismo não é assim, o Espiritismo não combina com isso. Espiritismo são espíritos fazendo uma jornada humana. Encarnaram para fazer o seu processo de aprendizado. E quando a gente olha desse lugar, a gente vai só olhando para as contribuições da ciência e vai fazendo uma interlocução grandiosa. Porque Darwin tinha razão na perspectiva da evolução das espécies. A biologia evolutiva é um fato. E ela só pode ser explicada, os elos perdidos, se nós colocarmos o espírito. Como o processo evolutivo de dentro para fora vai se estabelecendo na diferenciação das espécies, configurando, por último, a condição humana. Nós emergimos e não temos por que nos envergonhar, porque nós somos a elaboração daquilo que se fez conosco ao longo de todos os outros reinos da natureza. Esse olhar, ele nos empodera de uma responsabilidade muito grande, porque somos espíritos habitando um corpo e temos um inconsciente que não é só desde o momento que nós nascemos ou quando fomos concebidos. Nós temos um inconsciente profundo, que fala das nossas múltiplas existências, fala das nossas múltiplas vidas nessa vida e nas nossas experiências pré-hominais, porque está tudo dentro da gente. Porque ao lado dos átomos que compõem o meu corpo, os mais de 12 hormônios que nos compõem falam da nossa evolução, a nossa conquista do reino vegetal. O instinto de conservação, de agressão, de fuga, o instinto que nos enseja ao medo, ou então a prospecção para o outro, para matá-lo, fala também do nosso instinto de reprodução, de conservação e de destruição, que nós aprendemos lá nos animais que estão presentes no automatismo do animal. Ele também está presente dentro de nós, mas nós temos também a racionalidade posta, a capacidade de decidir, optar, escolher. E nós temos mais do que isso, nós temos a consequência delas, fazendo-nos entrever o senso de responsabilidade, o senso moral. Então nós somos um ser de uma complexidade imensa. O nosso inconsciente não está reduzido a uma herança genética dos nossos pais, como se fôssemos um corpo e o nosso consciente fosse só essa vida. Outro dia eu vi, cuidando de um paciente, ele traz uma anomalia genética, uma síndrome, na qual o cromossoma Y configura ao lado de 2 cromossomas X, o que caracterizaria de que ele deveria apresentar uma feminilização importante pela presença dos cromossomas X. Mas ele é homem, mas tão homem, tão viril, que assusta. Não tem um fenótipo, a expressão física que pudesse remeter à síndrome, deixando o geneticista muito intrigado. E quando você vai ver a sexualidade dele, ele parece um homem que pula cerca. Porque ele é demais. Ele diz, eu tenho uma necessidade de sexo, uma vontade de ter sexo, uma coisa, e ele não deveria ter tanto, porque os cromossomos dele apontariam mais numa direção de menos testosterona. Mas os hormônios dele dizem tudo contra a genética. E sobra a reencarnação para explicar o pelo que, mesmo trazendo uma síndrome que configura-se geneticamente e que deveria ter um fenótipo, uma expressão, e deveria ter consequências na sua libido, na sua expressão social, ao contrário se faz. Só a reencarnação pode explicar. Então o nosso olhar do inconsciente, ele vai além dessa vida e mergulha nas múltiplas existências. Sem a reencarnação é impossível explicar o homem. Foi por isso que Jesus disse a um doutor da lei, é necessário nascer de novo, do corpo e do espírito.
E quando Jesus disse isso, ele disse que era necessário tomar um novo corpo, mas era necessário fazer uma transmutação na alma. Então nós só conseguiremos trazer espiritualidade para a vida quando nós nos conscientizamos de que somos espíritos habitando um papel de presente, porque o nosso corpo é um presente, e de que trazemos uma herança multimilenária, e de que não basta ter renascido, é necessário renascer em espírito. Ou seja, ou você se renova, ou a tua reencarnação fica como está, com pouco aproveitamento. Esse olhar do Espiritismo modifica aquela tese de que a vida é uma doença sexualmente transmissível, 100% mortal. Por uma outra perspectiva de análise, que substitui essa materialista, para a gente poder dizer, a vida é um aprendizado, amorosamente transmissível, 100% imortal. Muda-se amplamente de figura, de contexto, e nos coloca numa outra condição de podermos olhar para a vida, assumindo o papel do protagonismo da nossa existência. E nesse viés, é necessário nascer de novo em espírito. Se você ficar na hipnose do mundo material, vivendo como todo mundo vive, a despeito de se ser religioso e espiritualista, você é apenas o espiritualista materialista, ou vive o espiritualismo à moda materialista. Você não se dá conta e não consegue se alinhar de que o espírito está para o corpo, e não é o corpo que é você. E de que o espírito não é um compartimento do corpo. E de que você não é um corpo que tem um espírito. E de que, portanto, a vida, para que ela tenha sentido, você tem que amar as pessoas e usar as coisas. E não usar as pessoas para amar as coisas. Porque veja como é incongruência. A gente trabalha, às vezes rompe a ética para ganhar um dinheirinho a mais, monta uma casa, uma baita de uma casa, e tu te encarceras dentro dela. Tu não sai porque o ladrão pode entrar, tu não recebe visita porque senão vou derrubar o tapete, vai cair, o tapete custou não sei quanto, está ali na sala. Você vive prisioneiro da casa. Se separa, vai à morte para separar a casa. Veja, a gente cria uma coisa que é coisa, e ama mais a casa do que os entes queridos de quem você se separou. Porque você esquece os filhos, esquece o esposo, a esposa, que é ex agora, e você passa a brigar por uma casa. Porque ele é o depositário de toda a tua fortuna, todo o teu esforço. Mas quem mandou tu botar todo o teu esforço num negócio? Numa coisa? É que nós amamos as coisas e usamos as pessoas, muitas vezes. De outras vezes nós abusamos das coisas e descartamos as pessoas. Então os filhos padecem quando os pais se separam, por exemplo, porque a casa é o motivo de briga. Não sai daqui, não sai daqui, você sai, você não sai. Matam-se pela casa. Vejam que está trocado a nossa relação com a matéria. Nós trabalhamos dia por dia arrumando negócio para aposentadoria. A gente arruma coisa para poder cuidar do nosso sofrimento. Porque qual é o velho que tem saúde? Não tem. Depois de 60 anos, você levanta, se você não sentir dor, você está desencarnado. Está desencarnado. Faça a sua oração, agradeça, está fora do corpo. Olhe onde é que está seu corpo, porque ele está em algum lugar. Mas a gente arruma para ter uma aposentadoria poupuda e passa uma vida trabalhando demasiadamente, às vezes subvertendo a ética, passando por cima de pessoas, explorando pessoas para aumentar o seu rendimento, num capitalismo selvagem, e você vai para amontoar bens, que vai ser a tragédia dos filhos, porque quando você tiver para morrer, eles já estão empurrando você para se apropriarem do patrimônio, que você ensinou para eles, que o patrimônio, você não ensinou o verdadeiro patrimônio,
que é onde a traça não chega, o ladrão não rouba, a ferrugem não dá. Você não ensinou, você esqueceu disso. Puxa, mas você é espírita, você leu essa passagem quantas vezes? Então nós precisamos fazer uma parada revolucionária na nossa vida espiritista. Nós estamos vivendo efetivamente como espíritas, trazendo a nossa concepção de espiritualidade para a vida, para vivê-la amorosamente, ou nós estamos prisioneiros do materialismo com o nome de espiritualismo? Nós haveremos de lamentar logo após sair do corpo, pelo tempo empregado tão intensamente em coisas e não nas almas, na sua alma e na alma dos seus filhos. Disse-me uma amiga, discutindo num sindicato com uma outra companheira de trabalho, que era fiscal da fazenda. E a fiscal disse, tudo bem, dizendo para ela, que é uma pessoa muito ética, que você não tire a tua parte é a propina, que tu não tire a tua parte para ti, tudo bem, mas tu não pensa nos teus filhos? Aí a minha amiga espírita disse, eu penso, e o patrimônio dos meus filhos eu estou dando, é educação e ética. Educação e ética. Então nós precisamos revolucionar. Nós somos espíritas, mas se o nosso ente querido adoece ou tem uma doença ameaçadora, a gente se desequilibra. Ah, mas não pode não desencarnar agora. Aí a gente já começa até a usar a palavra morrer. Não pode morrer. Mas não vai morrer, vai sair do corpo. Vai pular fora, vai ficar melhor. A gente funciona como os outros. Eu não compreendo isso. Eu compreendo sim. Nós estamos impregnados, viciados por uma visão materialista, estamos aprisionados por uma ideologia que se coloca todos os dias pela convivência, pelas redes sociais, de que nós temos que ter sucesso, de que nós temos que pensar no futuro, de que nós temos que ter conforto, e a gente confunde paz com conforto, sucesso com felicidade, corpo com alma, e a gente passa a viver para as coisas, para o mundo transitório e não para o mundo original, que é o mundo espiritual. Ou seja, eu sou espiritualista, não é quando eu desencarno, é quando eu estou no corpo. Quando eu estiver fora do corpo, eu continuo no mundo espiritual. Então eu estou vivendo o mundo espiritual corporificado. O que me faz dar um sentido relativo às coisas, que me faz hierarquizar o valor das pessoas e das coisas, que faz olhar para o meu corpo e avaliar que o meu corpo é a minha veste, eu vou ter que me desvestir num dia e devolver para a alfaiataria da natureza essa veste que Deus me emprestou. Então, se vocês verem eu conversando com a minha mãe, aqui não é um lance de autoelogio, é um esforço de viver o que eu estou dizendo. A gente conversa com a maior naturalidade sobre a desencarnação, ela está com 94 anos. E aí a gente conversa, em função das minhas relações muito intrínsecas com ela, eu fiz 2 trabalhos terapêuticos para poder trabalhar o desapego. E com a perspectiva espírita, não foi difícil. E hoje nós conversamos com a maior simplicidade. Eu disse, mas mãe, se eu for antes... E ela aceita também que se eu for antes. Se eu for antes, eu venho com o outro Edson, que é o meu outro irmão desencarnado, aí a gente vem te buscar, porque depois que tu sair desse corpo, eu não vou mais te ver, porque tu vai que vai. Olha lá, vai que vai. E eu disse para ela, eu vou viajar muito, eu vou sair muito do país agora. E ela disse, e se eu desencarnar? Eu digo, você vai me ajudar. E ajudar como? Eu digo, só a tua presença lá já enche a minha bola. Porque a energia que você tem, energia de mãe, eu vou ficar mamãezado melhor. E nós começamos a rir. Nós tratamos a morte, a doença, com uma naturalidade imensa. Mas a despeito dela ser espírita, ter essa compreensão e falar da desencarnação, como quem diz, me passa o copo d'água, ela cuida do corpo. Faz fisioterapia, faz fonoaudiologia, anda no andador, pega sol, faz tudo o que precisa fazer
para manter o corpo. Porque a sua veste, que lhe ensejou uma vida longa de 94 anos, cuidando do corpo, mas ela sabe que não é o corpo. E quando se fala da desencarnação, ela apresenta a literatura espírita no seu gesto, nos seus pensamentos, nas suas movimentações, na sua fala, com encanto que não assusta ninguém, porque nós, filhos, fomos criados assim, nesse olhar. Então, eu queria convidar que nesta noite a gente não conseguisse dormir, uma boa insônia, pensando se a gente está renascendo em espírito. Se a gente não precisa fazer uma mudança, talvez, mais expressiva, mais radical. Eu não estou dizendo para você chegar na sua casa e dar a casa, dar o carro, porque isso é loucura. Se você quiser dar, você me dá, que eu levo para o Jardim das Oliveiras, dou uma parte para a Fraternidade Sem Fronteira e a gente fica tudo na boa. Não é a negação das coisas, você é um administrador do corpo das coisas. É você não ser possuído por elas. É você não se identificar com o corpo a tal ponto de você achar que você vai morrer. Você não vai morrer. Você vai se libertar do corpo. Porque aos poucos você já foi morrendo. Você começa a não enxergar direito, começa a apertar o olho, já não ouve direito, pede para repetir, os cabelos vão ficando brancos, mesmo que você pinte, passe shampoo e tudo mais, mesmo que você põe botox, estique, o coração já vai batendo meio assim, e você já não respira do mesmo jeito, e as dobradiças, aí quando você vai, você começa a ter saudade do povo, tudo que já foi, aí você, quando você sai, você não quer voltar. E às vezes ainda não acabou, diz, não, tem que voltar ainda, falta ainda, volta. É aqueles velhinhos que estão para morrer, não morre, volta. Porque ainda tem que perdoar, tem que ajudar um neto, não sei o que, um filho, que precisa dar uma checada final, um arremate final. Mas a pessoa não quer voltar. Os fenômenos de quase morte, aqueles que saem do corpo, a maioria não quer voltar para o corpo. Aí os espíritos volta, e ele volta. Ele volta, depois ele desencarna. Então nós poderemos, a partir de hoje, entender mais do que renascer de corpo, para encontrar o reino dos céus, para sincronizar com a espiritualidade superior. Você precisa renascer nesta vida em espírito, ser um eterno vir a transcender-se, fazendo pequenas modificações na tua estrutura comportamental. Vai soltando as coisas. Amanhã você não precisa dar a casa e o carro, mas pegue assim as suas roupas, escolha a que você mais goste e dê. Vai doer, mas é melhor dar assim do que você desencarnado querer vestir a roupa. Eu atendi faz 15 dias, já para ir encerrando. Eu estava atendendo um jovem e ele apresentou um transe. Ele tinha insônia de 4h30 às 7h da manhã. E era uma insônia que cursava com uma intensa necessidade de sexo. E ele transava consigo mesmo, masturbação. Então ele disse, eu me masturbo de 4 a 6 vezes nesse período de tempo. Eu disse, vale-me Deus. Aí ele disse, e a sua namorada? Porque ele tem uma namorada, eu sei. Aí disse, quando eu estou com a minha namorada, eu transo, mas não alcanço o orgasmo. E ela? Ela vai fundo. Eu digo, mas isso se repete? Se repete, doutor Alberto, se repete. Aí eu disse, você não acha que está havendo uma interferência espiritual? Ele disse, o senhor acha? Aí eu disse, estou sentindo um negócio aqui. Incorporou! Ele é médio de incorporar, incorporou. Aí era um jovem, tinha encontrado ele e a namorada numa festa de carnaval. E o espírito me disse, eu me apaixonei pela namorada dele, eu queria transar com a namorada dele. Mas eu não consigo, porque eu não consigo.
Se eu não consigo com ela, eu fico só com ele, porque ele se masturba, aí tudo bem. Eu digo que está só tu. Não, tem eu e mais uns 10. Ele diz, faz fila. E às vezes eu vou 2 vezes, na mesma noite. Mas eu noto que ele está cansado. O Espírito disse aí, eu noto que ele está cansado. Desencarnou numa overdose, esse espírito. Queria transar com a namorada ética. Quando ele estava com a namorada, estava sem espírito. Mas qual é a libido que ele tinha para transar com a namorada? Não tinha nenhuma. Aí quando ele estava fora, com o espírito, aí tinha libido. Entenderam? Vejam as nuances do cotidiano. Com a namorada que era uma pessoa centrada, os espíritos não conseguiram, numa certa medida, poluir a relação. Mas com ele, que é meio atrapalhado, ele já era atrapalhado, mesmo antes dessa festa. E onde foi essa festa? Ah, foi lá perto de uma boca de fumo. Olha, lá perto de uma boca de fumo. Então, nós precisamos, sem nenhum puritanismo, sem nenhuma tentativa de santificação compulsória, não comece amanhã, não é assim, é trabalhando, olhando-se como colocou a música, olhe-se, a vida é um espelho, a música propôs isso muito bem, a segunda melodia, olhe-se, para que você se veja, ainda que doa, porque se doer é sinal que você está se vendo, e tem condições de transformar. Espiritualidade na vida só é mediada se você estiver de dentro para fora e você estiver conectado com o seu eu superior, com o Cristo interno. Aí a amorosidade comparece. Aí você dá valor para as coisas que elas têm, relativo. Você vai experimentando o desapego, vai estabelecendo relações amorosas sem aprisionar ninguém, vai valorizando cada afeto, cada encontro, cada pessoa que você conhece ou que passa por você numa dada circunstância. Você vai exercendo a tua espiritualidade em todos os lugares aonde você está, e não só quando você está fazendo uma atividade dentro de uma casa espírita, ou quando você está dentro de um templo. E mesmo quando você dorme, no exemplo citado, você se desconecta e vai exercer as atividades na companhia dos seus amigos espirituais. E a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração? É uma doce ilusão? E a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? É alegria ou é tormento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um mistério profundo, um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde, sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita, é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Obrigado.